Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Faltam 10 para as 8 aqui em Londres. O dia está começando a ficar mais longo. Ainda está claro lá fora, mas está frio hoje. Nesse exato momento está 9 graus. Então está bem friozinho, né? Foi um dia de garoa o dia todo. Não tivemos sol hoje. Só o céu cinza claro e garoando. Eu andei podando as minhas eras, né? Que chama eras no Brasil, eu acho. Aqui chama ives. Era aquela planta, aquela trepadeira que dá na parede, né? Que eu tenho ela em volta aqui todinho. Então tenho que ficar podando ela para que ela não cresça, porque o bicho danada que cresce, se deixar, ela toma conta de tudo, sabe? Ela abraça a casa inteirinha e pronto, acabou. Só dá ela. Então, tem que ficar cortando de 3 em 3 meses, né? A gente tem que podar ela. E eu estou fazendo esse serviço esses 2 dias de ontem. Eu comecei ontem um pouquinho, hoje eu já fiz bastante. Amanhã eu vou ter que continuar fazendo. Até que o resto do material para eu terminar a lareira lá no fundo, né? Chegue. Então, enquanto isso, eu faço outras coisas que têm que ser feitas. E uma das coisas que eu tenho que fazer é isso, podar a era. Ela sobe na parede até o segundo andar, então eu tenho que levar a escada, subir a escada para ficar cortando ela. Dá uma trabalheira, mas é o que é, né? É o que é. Vamos lá para o capítulo 11 do profeta Ezequiel. O profeta ainda está no arrebatamento dele, ele ainda está arrebatado, ainda está em Jerusalém, quer dizer, foi um arrebatamento que durou algumas horas, né? O povo lá que estava com ele lá, né? Os anciãos deviam estar todo mundo preocupado. Cadê o homem, gente? Vai morrer aqui. Ai, ai, eles não devem ter entendido muita coisa, né, gente? Um homem desaparece assim, dorme, dorme, né? Eles já deviam ter acostumado com Ezequiel, com as coisas doidas de Ezequiel. Então, certo, isso para eles já era coisa de profeta mesmo, né? Vamos lá, capítulo 11 do profeta Ezequiel. Então, o profeta Ezequiel está nessa condição, né, de arrebatado desde o capítulo 7, quando ele fez aquela profecia do capítulo 7, que até a gente fez comentamos ontem, né, sobre aquela coisa que ele disse. Aí no capítulo 8 já começa ele estava lá sentado, né, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim. Ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E aí ele fala que tomou ele, pegou ele pelos cabelos, né? Levou ele e deixou ele em Jerusalém espiritualmente. Então vamos lá. Então é 8, 9, 10, agora o 11. Tudo isso são visões que ele teve ou que ele viu quando ele estava arrebatado. O espírito dele saiu do corpo e foi levado para Jerusalém. Então o espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. 25 homens estavam à entrada da porta e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, chefes do povo. Quer dizer, ele viu 2 comandantes, né, duas pessoas importantes do governo que estavam ali. Lembra que ainda Jerusalém não tinha sido tomada, tá? Lembra que o templo ainda estava lá, ainda estava tudo certinho. A cidade ainda não havia caído.
Disse-me o Senhor: filho do homem, estes são os homens que maquinam a iniquidade e dão ímpios conselhos nessa cidade. Olha aí. Você pensa que o Senhor não sabe quem que é o bom, quem que é o ruim? O Senhor ainda falou, ainda dedou eles para Ezequiel. Eles dizem, não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela e nós a carne. Lembra que Jerusalém estava sitiada. Jerusalém ficou sitiada completamente por 2 anos e meio, até que ela caiu. Eles dizem, não está próximo o tempo de construir casas. Ele estava falando, ó, não vamos fazer nada. Não adianta, a gente vai morrer mesmo, então não vamos fazer nada. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao Filho do Homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e disse-me, fala. Assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, mas conheço as coisas que vos entram na mente. Lembra, gente, que nessa época aqui, o que foi que o Senhor mandou a Jeremias fazer? Bem nessa época, mandou ele o quê? Comprar, o seu sobrinho vai vir, o seu primo vai vir, ou sobrinho ou primo, sei lá, vai vir e vai oferecer para você uma propriedade. Compra a propriedade dele e sela e coloca num pote e guarda num lugar seguro. Porque o Senhor queria falar para... Porque essa era a mentalidade que estava na cabeça do povo. Não adianta fazer nada, porque tudo vai acabar mesmo, vai ser destruído. Mas o Senhor usou Jeremias para mostrar para o povo que ainda havia um futuro. Olha, um futuro longo, porque Jeremias comprou a terra e o Senhor mandou que ele selasse o pote e escondesse o pote num lugar seguro para as próximas gerações. Então o Senhor estava dizendo, eu estou castigando agora, mas eu vou resgatar esse povo depois. Mas aí esses homens aqui, ó, esses homens aqui que talvez estivessem falando mal contra Jeremias, eles estavam falando isso, não adianta construir, não adianta fazer nada, porque vai todo mundo morrer aqui, ó, a cidade aqui é uma panela, todo mundo vai morrer cozido. Aí o Senhor disse para ele, fala, assim diz o Senhor, tendes dito, ó casa de Israel, mas conheço as coisas que vos entram na mente. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. O Senhor estava dizendo, eles tiveram o privilégio de morrer aqui dentro de Jerusalém. Vocês não. Vocês que estão falando isso, não. Vocês não vão ter esse privilégio. Aqui, ó, versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela, a cidade é a panela. E a vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus, e vos farei sair do meio dela, da cidade, e vos entregarei na mão de estrangeiros. Esses homens foram os que Ezequiel, o Nabucodonosor, quando ele levou o rei Ezequias, o que ele fez com os comandantes e com os governadores que estavam com Ezequias? Ele não mandou matar todo mundo na frente do rei Ezequias? Pois é. Por quê? Porque eles estavam desviando o povo da verdade do eterno. A verdade do eterno é, eu vou punir quem precisa de punição. Lembra que aquele homem de linho saiu marcando quem não precisava morrer? Quem não tinha adorado Baal? Então, mas eles não sabiam, né? Eles não sabiam porque eles eram ímpios e a boca falava demais. Executarei os meus juízos entre vós, diz o Senhor.
Caireis a espada e nos confins de Israel vos julgarei. Porque eles foram levados. Lembra que Nabucodonosor não estava em Jerusalém, ele estava perto de Jerusalém. Ele estava uma distância assim de um dia ou um dia e meio, 2 dias de jornada a pé, né? Naquela época eles só andavam a pé. Hoje seria o quê? 1 hora de viagem de Jerusalém. Eles estavam fora de Jerusalém. E o que o Senhor disse aqui para eles? Caireis a espada e nos confins de Israel te julgarei. Então sabereis que eu sou o Senhor. Gente, e se cumpriu exatamente. E Ezequiel não estava. Ele estava lá no exílio. E o Senhor mostrou para ele o que ia fazer em Jerusalém e com o que ia acontecer com o rei Ezequias e os comandantes dele e os governadores dele. E com esses 2 homens aqui que o Senhor mostrou para ele, Jazanias e Pelatias. Versículo 11. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Nossa, gente. Isso é profeta, né? Isso é profeta. Jeremias falou para eles que ia acontecer. Jeremias avisou o rei Ezequias. Ele avisou o rei Ezequias. E o rei Ezequias, por orgulho, não quis se entregar ao rei de Babilônia e salvar todo mundo. Ele não quis por orgulho. Porque ele não queria ficar mal na fita. Tá? Por isso. Ele não se entregou por isso, porque ele não queria ficar mal na fita. Ele não queria se humilhar. Ele não queria que o povo falasse, ele se entregou. Né? Aí ele matou todo mundo. Inclusive esses 2 aqui que o profeta falou. E eles foram mortos fora de Jerusalém, longe de Jerusalém. E o pior é que não teve nem enterro deles. Do mesmo jeito que o Senhor falou aqui, ó. Não aconteceu. Ele falou através de Jeremias, ele falou através de Ezequiel. E olha, gente, teve tempo. Porque quando Ezequiel voltou dessa visão toda, desse arrebatamento dele, ele contou tudo o que aconteceu para os homens, para os anciãos. E o que devem ter feito é escrito tudo isso aqui e mandado para Jerusalém. Porque Jerusalém ainda não tinha caído. E nada disso ainda tinha acontecido. Então, eles tiveram 2 profecias mandadas para eles. Jeremias da cidade e Ezequiel lá no exílio, mandando um recado para quem estava em Jerusalém. Não se arrependeram porque eram duros de coração. E o Senhor vai falar isso muitas vezes aqui em Ezequiel, viu? Versículo 12. A gente está no capítulo 11, agora versículo 12. E sabereis que eu sou o Senhor, pois nos meus estatutos não andastes, nem escutastes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. Ora, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia, então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz, Senhor Deus, darás tu o fim ao resto de Israel? Na visão dele, ele viu o Pelatias caindo, morrendo. Na visão dele, não foi uma coisa real, não aconteceu ali, naquele momento. Então veio a minha palavra do Senhor. Aí o Senhor falou com ele, quando ele teve aquela visão do homem morrendo, porque ele não morreu ali. O Senhor falou que ele não ia morrer em Jerusalém. Então ele não morreu ali em Jerusalém, naquele momento que o profeta estava tendo a visão. Ele morreu depois. Mas o profeta viu a morte dele antecipadamente. Versículo 14. Então veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações,
E ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário. Por um pouco de tempo nas terras para onde foram. As pessoas que ficaram em Israel, e mesmo as pessoas que estavam lá no exílio, ficavam falando mal de quem estava lá no exílio. E eles falavam uns para os outros, vamos apartar-vos para longe do Senhor, vamos deixar o Senhor de lado. Vamos deixar o Senhor de lado. Porque Ele não nos fez nada. Está vendo o que está acontecendo? A terra é nossa. A gente não precisa do Senhor. A terra é nossa, Ele nos deu, portanto. Aí o Senhor diz, portanto, assim diz o Senhor, ainda que vos lancei para longe, ainda que esses homens foram exilados entre as nações, ainda que os espalhei pela terra, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu vos ajuntarei do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. Olha, as pessoas que ficaram lá, até os parentes do próprio profeta Ezequiel, que estavam dizendo que o Senhor tinha apartado eles porque eles estavam pecando. Mas que as pessoas que estavam lá estavam bem. Né? Até as pessoas que estavam no exílio estavam falando a mesma coisa. Então falavam assim, ó, deixa para lá, deixa eles para lá, eles estão fora. Mas o Senhor disse, não, os que eu levei é porque eu separei eles para que eles sobrevivam. Porque depois eu vou ajuntá-los novamente e vou trazê-los para a terra pela qual eu os tirei. Versículo 18. Virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Gente, a gente está esperando por isso. Então lhes darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração estará após os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Então, a promessa para quem estiver no caminho do eterno, a promessa para os restantes que o Senhor tirou do meio da terra e levou para o exílio. Mas aqueles que se dobraram a Baal e que pecaram e se prostraram diante de idolatria, aí esses o Senhor não vai reconhecê-los como filhos. Versículo 22. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. A glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão dada pelo Espírito de Deus à Caldeia para os do exílio. Então se foi de mim a visão que eu tinha visto. Versículo 25. E falei aos do exílio todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. O Senhor, na sua infinita misericórdia e compaixão, deu para o povo de Israel, naquela época,
dois profetas fantásticos. Um estava em Jerusalém e o outro estava no exílio. O Senhor mostrava para Jeremias em Jerusalém e mostrava para Ezequiel no exílio. E ele mostrava as mesmas coisas para os dois profetas. Um ele mostrava em visão, porque ele não estava presente em Jerusalém. E o outro o Senhor usava ali em Jerusalém. O Senhor deu muita oportunidade para aquele povo, para o rei Ezequias mudar a sorte de Israel, e ele não quis. Hoje, gente, nós estamos enfrentando as mesmas coisas. O Senhor tem enviado pessoas, profetas que avisam, que falam. Mas as pessoas não entendem, as pessoas não ouvem. Continuam fazendo as coisas erradas, falando as coisas erradas. Não somos melhores do que o povo de Jerusalém. Não somos melhores do que o povo do exílio. A gente ainda fala mal. A gente ainda fica julgando o irmão como esse povo aqui estava fazendo. Olha o que o Eterno falou para o profeta Ezequiel. E ele disse olha aqui, portanto, aqui, filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles que a quem os habitantes de Jerusalém disseram. Os próprios irmãos de Ezequiel. Estavam falando que Ezequiel tinha sido levado para o exílio porque ele não merecia, ele não era do Eterno. Então quando aí, ó, apartai-vos para longe do Senhor, essa terra se nos é em possessão. Então eles falavam, ó, vai embora. Então o Senhor disse, olha, os que estão lá, eles vão morrer. Mas os que foram levados, esses serão poupados e eu vou trazê-los de volta. Então, não vamos nos preocupar com quem fala A, B, C. Você conhece o seu coração. Se o seu coração está com o Senhor, não importa se você está no exílio ou não. O Senhor achou pessoas, porque aquele homem de branco saiu e marcou na testa as pessoas que não tinham se dobrado. Então, o Senhor tem tanto no exílio quanto dentro de Jerusalém, o Senhor tem escolhidos, ele tem separados. E tanto no exílio quanto em Jerusalém, tem gente que não está com o Senhor. A gente vai ver isso aqui depois. Que mesmo no exílio, o Senhor disse para Ezequiel, esse povo é um povo duro de coração. Eles não se convertem, eles não mudam os caminhos deles. Com tudo que está acontecendo, eles ainda continuam errando. Então, quem somos nós para julgar? O Senhor sabe de todas as coisas. Né? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sou nada para julgar ninguém. O Senhor conhece o coração de cada um e Ele sonda os corações. E Ele sabe quem é que é dele e quem não é. Quem dentro dele clama, e aí vem o anjo, vem aquele homem de linho branco que tem um tinteiro na cintura e marca a sua testa. O importante não é ninguém, não é de parentesco, como diz o Senhor ali, seus próprios irmãos, o seu parentesco estão falando mal de você. O importante é se aquele homem de linho, vestido de linho branco e com o tinteiro na cintura, ele vem e marca a sua testa. Esse é o único que importa. É o único que importa. E o que faz com que você seja marcado? A sua submissão, o seu amor incondicional ao Eterno.
a sua obediência, o seu não prostrar diante de idolatria. Nem, às vezes a idolatria, gente, é a gente mesmo, é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. A gente acha que a gente se acha que é a bolada toda, como que fala, né? A cereja do bolo. A gente não é. Não é. A única coisa que nós somos, o único que o Senhor vê, essa marca aqui, ó. É a única coisa que ele vê. A única coisa que evita que você seja destruído é a marca que você tem. E essa marca agora não é de cordeiro normal, não. Essa marca agora é do Eterno, é de Jesus de Nazaré. Ele que é a nossa marca. Se você tem ele no seu coração e na sua mente, não é questão de crer, gente, é questão de saber. Eu sei em quem tenho crido. Lembra que Paulo disse isso? Eu conheço, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Qual que é o tesouro? Qual era o tesouro de Paulo? Era a alma dele. Não era tesouro Inclusive, eu brinco muito com o Senhor, com Jesus de Nazaré. Eu sempre falo para ele, eu não quero coroa nenhuma, não. A única coisa que eu quero... Oxe, agora acho que saiu. Tem um negócio me incomodando no olho, agora eu acho que saiu. A única coisa que eu quero é o meu nome novo, que o Senhor disse que vai marcar na minha mão. Esse nome novo eu quero e tá com ele. Eu não preciso de coroa, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de troféu, eu não preciso de nada, nada, nada. A única coisa que eu quero é o meu novo nome, porque esse novo nome vai me dar o direito de estar ao lado dele. Só isso. Eu fico ouvindo aqueles hinos que tem no Brasil, né? Que a gente fala, eu vou receber uma coroa, né? Eu não quero coroa, não. Não quero coroa nenhuma, eu não preciso de coroa. A única coisa que eu preciso é dele. Eu estando com ele. Não preciso de coroa nenhuma, não. A minha coroa é ele. A minha coroa é ele. Aliás, aquela visão, né, que João teve na ilha de Patmos, os anciãos depositavam a coroa nos pés do Eterno. Nos pés do Cordeiro, né, do Eterno, né, nos pés de Jesus de Nazaré. E é isso. É isso. A minha coroa é ele. Graças a Deus. Eu estou vendo aqui agora, ixi, chegamos lá, escureceu aqui. Hoje não tem, né, o meu muro lá, hoje é Shabat, né? Então, no Shabat eles não fazem a transmissão. Então, ao invés de ver o muro hoje, eu estou vendo a estação espacial. Está agora sobre o Oceano Pacífico. Passou pelo Brasil e agora está no Oceano Pacífico. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.